paz o seu reino. Os casamentos, Salomão expandiu o reinado de Israel como nunca uma vez Davi, seu pai, conseguiu. Davi, seu pai, consolidou o reino de Israel através da espada. Salomão consolidou o seu reino através dos casamentos. Aos 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Foi assim que Salomão conseguiu tornar o país de Israel tão grandioso como seu pai nunca o conseguiu. Mas eu tenho um assunto que causa certa preocupação. Fale. Correm rumores que o senhor permitiu que sua esposa egípcia construísse um templo a Amon-Ra. É claro, eu fui obrigado. É um casamento político, faz parte do teatro, não? O proposto por este irmão é de divulgar o novo canal dele na internet, referente às coisas do pai. E o Salomão, ele se atinha às questões políticas. As questões divinas para este homem ficava por segundo, ou terceiro, ou quarto plano. O interesse deste homem era de expandir o seu reinado a qualquer custo. Era um homem político, era um homem de negócios. Os templos erguidos a pedido das suas esposas aos deuses estranhos era para fins de interesse político que Salomão dispunha a erguer esses altares. Era para ele logo de início, era para fins políticos, né? Ele erguia esses altares para fins políticos. Mas com o passar da carruagem, essa realidade foi mudando. E nem o pai não, esse Deus aí do Velho Testamento é um pouco meio diverso, mas vamos aí trabalhar aos poucos para desembaraçar essa linha que está embolada há muito tempo. Mas nem o Deus de Israel que ele relatara que seguia o único Deus, nem esse Deus ele se preocupava em seguir. A lei de Deus. Ela pode ficar com ele. Foi esse episódio em que Salomão se sagrou o homem mais sábio de toda a face da terra. Mas em trechos passados, relatado aqui pelo irmão, Salomão foi um oportunista. A intenção dele era de repartir essa criança ao meio, pelo fato de ser filho de uma prostituta. E uma prostituta para esses homens era lixo. E o filho dela também era lixo. Perante esses homens, ele aproveitou a situação para se promover. E a sabedoria de Salomão atravessou mares e continentes. Uma criança não pode ter duas mães, elas vão brigar e destruir a sua infância. Ele pegou o bebê, o deitou numa mesa, puxou a espada de um soldado por perto. Meus amados, que segundo a retórica proposta neste trabalho, foi de relatar a vida de Salomão como muitos não o conhecem, enganado pela religião. Salomão, como é relatado em trabalhos passados, era uma pessoa que se atinha às questões políticas, mas o povo, já embriagado pela ilusão do rei Davi, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, então Salomão, pela vontade de Deus, que tinha que ser o rei de Israel. Então essa pessoa, esse Salomão, já foi revestido de uma áurea divina e se tornou rei. E as pessoas, através de um oportunismo, de um fato que ele foi oportunista, ele aproveitou a situação e muitos o glorificaram, o tinham como muito sábio, a sabedoria dele atravessou fronteiras e muitos estavam endeusando Salomão. Até as pessoas daquela época tinham essa ilusão, como as de hoje também tem. Salomão, a construção do seu templo. Quero que conheça o homem que está encarregado de toda a construção deste magnífico templo de Deus. O melhor arquiteto do mundo. Hirão, o rei de Tiro. Levante-se, Hirão, rei de Tiro. Levante
Disse Irão, rei de Tiro. E aceite as desculpas do idiota que está impedindo os homens de trabalhar. De volta ao trabalho de onde está indo embora. Aí vocês veem a sabedoria deste homem de conduzir o projeto do seu pai, de conduzir a construção desse templo podre e imundo. Vou deixar que os amados também percebam, junto comigo, o andar dessa carruagem. Eu vejo aqui, meu amado, tudo no Velho Testamento é sombra das coisas futuras. O Salomão, que fez um tratado com o adversário dele, do povo de Israel, não adversário do pai, não adversário de nós, mas naquele momento, Tiro, que fazia parte da Síria, era inimigo do povo de Israel, inimigo político, inimigo em questões em forças armadas, em exércitos. A Síria foi inimigo do povo de Israel, e o Salomão fez um tratado com o inimigo deles para a construção do templo. Será que hoje esses homens, esses líderes religiosos, não faz tratado com os inimigos nossos para assim se promover? Fazem tratado com o governo dá incentivos e incentivos a essa religião podre para se alastrar mais ainda, porque a religião protestante, o sistema religioso, qualquer seja a vertente, eles são unha e carne com o governo, unha e carne com o sistema político, Illuminati, e trabalhando em função do nosso prejuízo, em função do nosso sofrimento, alienando cada vez mais o povo e tirando o sustento tão suado em que o gado trabalha o mês todo para dar na mão do pastor e para se alienar e para se embriagar com o vinho podre em que esses homens faz o povo a consumir, o povo a se embriagar. Então, assim como os religiosos de hoje, Salomão fez um trato com o inimigo para a construção daquele templo podre e imundo que foi construído no país de Israel naquele tempo. Foi eu quem devo me desculpar. Eu estava me divertindo. Os reis não têm que ter diversão. Tudo está indo bem? Sim, Vossa Majestade. Meus homens trabalham duramente e seu povo aprende rápido. Em mais ou menos um ano, acho que já posso mandar meus capatazes para casa e substituí-los pelos seus homens. Ótimo. Um pouco de água? Sim, obrigado. Vossa Majestade, posso lhe fazer uma pergunta? Sim, é claro. Este templo, ele é realmente para Deus? Foi confrontado com uma pergunta referente ao templo. Vamos ver a reação deste homem, assim confrontado com essa pergunta. Que pergunta é essa? Referente ao templo que irão perguntar a Salomão. Deus virá morar aqui, mas Deus pode morar na terra? É uma pergunta interessante, Deus pode morar na terra? Deus pode? Deus irá morar aqui? Até então, as pessoas podem falar o que quiser. Vai morar aqui. Mas Deus mora na terra? Uma pergunta gerou outras perguntas, o que Salomão se sentiu contra a parede. Salomão se sentiu encurralado. Aí, como os pastores, os líderes religiosos, ele teve a mesma atitude em menosprezar a inteligência do perguntador. Mora na terra? Ele, pergunta interessante, que ele não soube responder. Essa pergunta tão interessante, essa pergunta foi tão diferente para ele, que ele achou interessante, achou uma pergunta muito peculiar, mas não respondeu. Não soube responder a pergunta do Irão. A quem os seus líderes religiosos e quem vocês os endeusam, em que situação o povo se pressa dentro da religião, inserido na religião. Esses homens estão seguindo, enaltecendo e endeusando. Uai, cadê a sabedoria de Salomão para responder uma pergunta dessa tão simples? Um homem que se diz sábio,
Um homem que era o mais sábio do mundo. Será que o Salvador não responderia essa pergunta logo de cara? Falaria logo: Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Simplesmente isso. Ele não habita em templo feito por mãos humanas. Porque os céus é o trono e a terra é o escabelo dos seus pés. Aonde seria o meu lugar de descanso? Não foi as minhas mãos que construíram o templo que é você? Ou seu irão? O seu templo? O ser humano é o templo, não esse templo de pedra. Falaria mais ou menos assim. Mas o homem sábio não soube responder. Achou interessante a pergunta, mas não soube responder. E é sábio, engraçado. O camarada que se diz sábio não soube responder a pergunta tão simples que eu poderia responder. Mas daí você vê, não é porque ele não soube responder, não é porque ele não sabe, é porque ele não tem uma intenção boa com isso. A intenção deste homem era intenção política. Não era a intenção que ele era um religioso de fé, que construiu o templo para Deus, para ele adorar a Deus lá naquele templo. Não, é questões políticas. Se ele construiu um templo para suas respectivas esposas, a seus deuses estranhos, para o Deus dele é a mesma coisa, interesse político. Aí onde se agregará mais pessoas, onde muitas pessoas serão enganadas, muitas pessoas serão extraídas financeiramente. E muitas pessoas ficarão servis ao Deus deste homem. Deus no céu não pode conter Deus, muito menos essa casa que você está. Deus virá morar aqui. Sim, Irão. Deus virá morar aqui. Mas Deus pode morar na terra? É uma pergunta interessante, Irão. Deus pode morar na terra? Bem, até mesmo o céu não pode conter Deus, muito menos essa casa que você está construindo. Mas Deus disse: meu nome deverá estar aqui, que você possa trazer as preces feitas pelos seus servos para este lugar. Acredito que Deus quer que tenhamos um lugar para contemplar. Um lugar onde saibamos que Ele ouve nossas preces. Então você deve fazer o melhor dos trabalhos, Irão. Deus disse que essa casa deve durar para sempre. Para sempre? Para sempre. Farei o melhor que posso, majestade. Você vê o paradoxo dentro dessa resposta do Salomão. Até então foi uma resposta no início coerente. Ele falou como é que Deus vai habitar nessa casa, nessas paredes. Ele é tão grandioso. Vocês viram a resposta dele. Mas o mais tem que ter o seu nome, onde o nome será nesse templo, onde as pessoas irão buscar suas preces e os seus ritos religiosos. Então, 2 pesos, 2 medidas se confrontando no mesmo espaço. Algo interessante de se dizer, de se perceber. Aonde seria o templo e morada eterna do Pai? Um templo que foi destruído mais tarde por Nabucodonosor. Foi destruído este templo. Foi destruído o templo de Esdras e Neemias no período de Zorobabel. E foi destruído o templo de Jerusalém. Que templo eterno é esse? Um templo eternamente que será destruído. Toda vez que se levantar, irá lá alguém destruir em nome do Criador. Ele será eternamente destruído. Quem o edificá-lo, posteriormente, esse templo será destruído. Só se for assim, porque já foram 3 derribados. 3. O dele foi o primeiro. Depois de Esdras e Neemias e o templo de Herodes lá em Jerusalém. Então vocês estão vendo aonde vocês estão se enfiando, seguindo um homem louco como este, que só já tinha as questões políticas, as questões divinas para ele pouco importavam. Os homens de Israel, quando seus homens forem embora, irão. Eu mesmo, Vossa Majestade. Os homens de Israel não trabalham bem sob liderança de estrangeiros, não ficam ofendidos. Eles são meio difíceis. Tem algum israelita trabalhando para você, que seja trabalhador e capaz, que você possa confiar? Jeroboão. Jeroboão! Levante-se. Irão, rei de Tiro, diz que você é inteligente, trabalha bem e é capaz de liderar homens. Isso é verdade, Irão? Sim, Vossa Majestade. Vou aceitar esta recomendação e colocá-la a cargo de todos os trabalhadores.